Cláudia Pedral-Sena, nesse canal que é para a família. Vocês que são pais de criança especial, querem ter um filho obediente, nos acompanhem. A gente ajuda vocês a ter filhos obedientes. Bom, já que a gente está falando tanto de criança especial, eu decidi trazer um assunto bem interessante para vocês. E um assunto que a gente percebe o quanto é questionado no mundo do dia a dia, né? O que fazem os terapeutas? Quem são os terapeutas? Então, a gente sabe que as crianças especiais, né, as crianças que apresentam algum atraso de alguma forma, porque tudo começa com um atraso, elas precisam ser encaminhadas de certa forma para um tratamento. E hoje a gente tem uma gama de tratamentos, né, que cercam esse complexo, que são os transtornos e a deficiência, e as ferramentas que nós temos, né, nas nossas mãos para poder fazer esse acompanhamento com as crianças, a ferramentação e as intervenções necessárias. Bom, no vídeo passado, no vídeo sobre a escola que eu trago e falo a importância da escola, eu falo muito sobre o processo de educação formal e o ensinamento. A escola, ela é muito importante para a criança, porque, como eu falo no filme, no vídeo, a gente fala sobre a falta que ela fez. Houve ao online, mas a falta que a escola fez por conta de todos os seus processos de estímulo social, a troca, o aprendizado, a vivência, a prática, o concreto, o abstrato, que é trazido pela criança, e a própria autonomia que é conseguida com a criança durante todo o processo de escolaridade. Que ela é importante a partir do momento que é um trabalho coletivo. Vamos começar por aí, é um trabalho coletivo, é um trabalho de grupo, né? E começa muitas vezes como agrupamento, mas se torna um grupo, né? Até o final do ano, as crianças têm uma interação maior, os jovens e adolescentes têm uma interação maior. Essa interação traz amizades, traz trocas, traz conflitos, que é importante, brigas, aborrecimentos, isso tudo é muito importante. Não é só simplesmente brigar, mas o conflito gera uma situação de reflexão, gera uma situação de repensar, gera uma série de coisas mesmo importantes para o ser humano, né? Então a escola, ela traz um arcabouço de importância ilimitado para todas as crianças, para a gente. Quando a gente mesmo está na faculdade, ou mesmo quando a gente volta, hoje a gente tem as faculdades da terceira idade que fazem diferença na vida das pessoas. Então esse trabalho de grupo é muito importante. Quando a gente pensa nas terapias, quando a gente vai para as terapias, eu vou tentar passar para vocês de uma forma assim bem, como diria, progressiva, para a gente pensar, porque são terapias diferentes. Às vezes elas atuam em grupo, elas atuam somente elas, né? Depende muito do quadro que se apresente. Então, a escola, ela é o primeiro grito. A família às vezes percebe alguma coisa. Quando é o primeiro filho, normalmente existe uma dúvida, existe um comparativo, lógico, né? Esse comparativo, ele termina acontecendo com o vizinho, até mesmo na escola, ou mesmo com os sobrinhos. E quando não tem esse comparativo, a família fica na dúvida, mas às vezes percebe que há algo de estranho, de errado, que está acontecendo. A gente tem que levar em consideração que as pessoas são leigas, elas não vivem lendo o tempo inteiro sobre todos os assuntos do mundo, e lógico, evidentemente, que não tem como você detectar tudo o que acontece. Os livros dos pediatras, né, eu adorava, né, mesmo antes de entrar na área, eu já lia, né, os livros e acompanhava e achava interessante compreender como nascem as crianças e como as crianças se desenvolvem, né? Como é que isso acontece, trazem, mas muito por conta de uma questão orgânica. A gente tem todo um paralelo, que é a questão da motricidade, que tem as fases, né? Eu já falei também num outro vídeo, é importante que vocês recorram a isso, sobre as fases da criança e a importância dessas fases, para vocês entenderem por que a gente tem que ter cuidado e como é importante um processo e todas as fases serem vencidas processualmente. Então, essas fases, elas precisam ser cumpridas, e é exatamente aí que entra a escola e também entram, no caso, os acompanhamentos dos psicólogos e, no caso, eu, que faço uma assessoria de saúde em educação. Como vocês sabem, o meu trabalho se estendeu para a educação, sendo eu da saúde, e eu busquei todo o meu conhecimento colocar no processo de inclusão.
Então, em relação a isso, essas fases todas precisam ser cumpridas. Então, quando a gente pensa, eu vou dar dois lados da situação. A escola em si, onde a professora aponta que essa criança apresenta um comportamento diferenciado. Esse apontamento da professora traz já imediatamente um pensar dessa condição da criança diferenciada. Em 1910, na época que Piaget, que Vallon e Vygotsky trouxeram um entendimento e perceberam que existia uma criança que estava diferenciada no seu processo de desenvolvimento motor, motricidade, que depois chegou a ser chamado de psicomotricidade. Quando eles denotam isso, eles percebem que essa criança está desabilitada. Interessante o nome, né? Desabilitada. Porque eles perceberam que a criança que estava habilitada, ela apresentava um desenvolvimento na sua motricidade, tanto de membros inferiores, para vocês terem uma ideia, como de membros superiores e mesmo de controle de corpo geral. Aí a gente tem o equilíbrio, a gente tem o controle do próprio corpo. Eles perceberam que essa criança, ela não se habilitava. Interessante, né? Não se habilitava. Mas como assim não se habilitava? Eles não sabiam que ela não estava se desenvolvendo. Eles estavam estudando todo o processo. E de repente eles começam a perceber que existia uma necessidade de fazer então alguma intervenção. E na época era tudo muito empírico, não existia o estudo do cérebro. Até depois de muitos anos só imaginava-se que o cérebro usava somente 10%, e isso não é verdade. Do mesmo jeito que no estudo do cérebro, a frenologia colocava a mão no cérebro da pessoa e buscava compreender qual é a área que estava sendo utilizada e aonde era localizado a emoção, a ação, o amor, o ódio, a raiva. Era através de investigação cerebral, chamada na época ciência da frenologia. E de repente eles perceberam que essa criança estava desabilitada e começaram então aquilo que eles chamaram de terapia psicomotora, TPM. TPM aqui é terapia psicomotora. E começaram então a divulgar toda essa condição de que essas crianças precisavam desse processo de intervenção para uma modificação ou uma melhora do seu quadro. Ao longo da vida, todas as terapias foram se apresentando. Nasceu a psicologia, nasceu a terapia ocupacional, nasceu a fonoaudiologia, nasceu a fisioterapia. A psicopedagogia, que veio inicialmente como um trabalho apenas de acompanhamento pedagógico, até que vieram então aos desenvolvimentos, né, as próprias formações que levou a psicopedagogia. Cada uma dessas tem uma idade diferente, eu não vou lembrar de todas. E diante da necessidade dessas crianças, nós, terapeutas, eu falo terapeuta aqui, não ocupacional, mas todos que fazem terapia, que é tratamento, começaram então a fazer uso dessas ferramentas para o trabalho com a criança especial. A psicologia, ela não nasce da necessidade do aspecto funcional, e sim da necessidade do emocional. Freud, se vocês puderem assistir os filmes que falam sobre isso, ele traz uma história, né, Janela da Alma, se não me engano, que traz a história da psicanálise. Ele faz um estudo, né, ele percebe que os pacientes crônicos, através da hipnose, apresentam então como o inconsciente, e ele começa a trabalhar e mostrar que o corpo não é só orgânico, não é só doença, mas existe então um comprometimento da emoção, do psi. E ele começa então, ele traz a primeira ferramenta, ele começa a quebrar o grande paradigma de que nós somos só apenas orgânicos, apenas sistemas circulatório, digestório, renal. Nós não somos só isso, nós somos muito mais do que isso, ele diz. Nós somos emoção. E a emoção nos domina porque nós temos consciente e o inconsciente. E as coisas são guardadas em uma área do cérebro que na época ele não sabia onde era, ele chama de inconsciente. E muitas vezes esse inconsciente nos então dá marcha para nosso desenvolvimento, nossas escolhas, os nossos sofrimentos, as nossas ações e reações diante de outras situações. Ao longo da vida, outras áreas de acesso foram estudando e foram divagando. Muita gente fez a releitura da psicanálise, que foi a primeira escola
que Freud traz. A própria psicologia nasce para entender o desenvolvimento infantil, estudando através de repetições de comportamento, do próprio desenvolvimento. Ela traz então em si o entendimento do comportamento, sempre ele é o final, através da construção das emoções. Então, o psicólogo, ele foi um dos primeiros terapeutas a estar entendendo o que está acontecendo com essas crianças, mas é muito voltado para uma questão comportamental, voltado à emoção. Olha que interessante. A gente não, nesse momento, a gente não está falando do especial, porque, na verdade, a psicologia não dava conta da questão neurológica, e sim da questão final, que era o comportamento. Bom, ao longo da vida, a própria terapia ocupacional se insurge na França, através de Pinel, que ele, eu costumo dizer que ele, por acaso, né, porque as coisas não são tão significativas assim, mas ele descobre no próprio Bicêtre, que era o hospital na época da França, que as pessoas que se ocupavam, a palavra é essa, que se ocupavam, elas tinham uma possibilidade de melhora do quadro mental. Então, a terapia ocupacional começa também na área da saúde mental. Por isso que sempre foi muito forte a atuação do terapeuta ocupacional na área da saúde mental. Saúde mental, não estou falando de deficiência nem de transtorno, mas saúde mental mesmo, na época que era conhecida, e até hoje vocês sabem o que é a loucura. Nessa época, então, eram conhecidos como doentes mentais. Atualmente, a gente fala apenas de saúde mental. Esses transtornos da área mental que levam o quadro da saúde mental, que é conhecido como a loucura, a esquizofrenia, o bipolar, a própria depressão, que está dentro do quadro da saúde mental, porque ele é, na verdade, comandado por questões mentais e também por distorções dos próprios neurotransmissores, e por isso a necessidade de tomar medicação para controlar. Ele, então, através desse convívio com a loucura dentro do manicômio, o próprio Pinel, ele começa a perceber que os pacientes que ficavam vagando no vazio, eles não melhoravam, que eles buscam então o entendimento da ocupação para uma melhora de um quadro. É o que Nise da Silveira traz para cá, no estudo que ela traz no filme Nise da Silveira, a gente consegue ver que ela começa a desenvolver atividades lá, são atividades de cunho artesanal, pintura. Ela começa a buscar dentro desses sujeitos uma renovação, um processo diferenciado de todo a sua sujeição dentro de todo esse aspecto da terapia ocupacional, e começa a ver uma melhora no quadro dos pacientes. Eu vou falar rapidamente sobre a história desses dois, né, que são está mais à mão, né, o que eu conheço mais. E vem a fonoaudiologia, que é o todo o desenvolvimento da fala, né, uma necessidade de entendimento, porque a parte de tudo isso, a função da linguagem, ela vem associada à fala. Então, quando a gente vê uma criança sem fala, a gente diz que ela está com atraso de fala, e quando essa fala, a depender da idade que a criança tem, não sai, ela já está com atraso também do desenvolvimento da linguagem, que é posterior à fala, ela está com atraso de fala e de linguagem. Aí a gente tem a própria fisioterapia, que ela se surge para o trabalho na época, que foi o grande boom, que foi a Segunda Guerra, que vai mexer com os desabilitados na parte física, aí vai começar a desenvolver atividades e funcionalidades de outra musculatura, e começa a fortalecer e trazer o fortalecimento de musculatura para superar situações de lesão de modo geral, que seja interna ou mesmo no caso de amputados, e aí há um crescimento da área. E aí tem a pedagogia, né, que a pedagogia, ela vem da escola, ela começa a participar desse quadro de atendimento, eu não me lembro a data, mas já há algum tempo, né, eu tenho algum tempo de formada, e já existiam pedagogos clínicos que trabalhavam dentro das clínicas, e aí começa a existir a psicopedagogia, que é uma necessidade de entendimento através da emoção, do aprendizado dessa criança. O pedagogo, ele é um doutor no desenvolvimento da aprendizagem, é ele que sabe por onde passa todos os desenvolvimentos do processo de aprendizagem. Então, para mim, ele é o doutor que vai me dizer onde é a dislexia, como está a criança com TDAH no seu desenvolvimento por conta da questão da hiperatividade, etc, etc, etc. Mas tá, o que você quer dizer com todas essas histórias e o que fazem os terapeutas, afinal, então?
com todas essas histórias, aonde se aplica esse terapeuta para criança especial. Como é que tudo isso ocorre? Bom, como eu estava falando inicialmente, a própria escola, ela vai apontando essas diferenças, né? E ela começa a perceber que existe uma mudança no comportamento. Com uma criança pequena, vamos começar na educação infantil, porque seria muito interessante que isso fosse ouvido exatamente na educação infantil. E por que na educação infantil? Porque nós temos a poda neural, porque nós temos uma renovação e uma plasticidade cerebral com mais facilidade de acontecer durante esse processo. É muito interessante que a gente possa utilizar esse momento de crescimento e renovação, porque de 3 em 3 anos a criança passa por ciclos diferenciados no processo neurológico de crescimento, ocorrem as podas neural. Existe a edificação das plasticidades cerebral, existe um movimento maior do cérebro para crescimento e para recepção, a modificação dele é mais viável, então é o momento exato da gente começar a trabalhar. Ah, mas meu filho, eu estou ouvindo você e estou aqui imaginando que meu filho já tem 7 anos, está tarde? Não, não está tarde. Vai ser um pouco mais demorado, mas o cérebro é plástico. Ai, meu Deus do céu, mas meu filho tem 12 anos, está tarde? Está um pouco mais tarde. Está um pouco mais tarde, mas nunca é tarde. Vai demorar um pouco mais, mas a gente consegue se modificar e a gente consegue fazer intervenções. Bom, o que acontece na educação infantil? A criança apresenta atraso de linguagem, são as coisas mais básicas que a gente vê. Atraso de linguagem, e a criança pode apresentar atrasos na área da motricidade. É uma criança que também apresenta uma certa disfunção na atenção e pode apresentar também algumas questões na relação social. Então, quem eu devo procurar? A maioria das pessoas mandam procurar um psicólogo. Mas não é o psicólogo que vai dar conta dessa situação inicialmente. Porque com o atraso de linguagem, deve ser encaminhado imediatamente ao fonoaudiólogo. E para o atraso que a gente apresenta, tanto da motricidade, quanto na questão social, quanto na questão também funcional, é necessário que seja levado para um terapeuta ocupacional. Por quê? Quando eu falei da questão da ocupação, o terapeuta ocupacional trabalha, na verdade, com todos os aspectos funcionais. Começa com a área da saúde mental, mas a terapia ocupacional se desenvolve para a gente trabalhar com a área da motricidade, com a área mental, com a área social, com a área da próprio processo cognitivo, com reabilitação cognitiva, na verdade, com intervenções diretamente nos centros do sistema nervoso central, para habilitá-los através de intervenções para ele aprender, para ele se desenvolver motoramente. Assim como na questão ocupacional, assim como na questão de todo o complexo motor, não necessariamente da motricidade, mas pacientes com AVC, com a perda, que é a questão do idoso, e por aí vai a nossa área. Tudo que é funcional e que deixa de ser disfunção, que deixa de ser funcional e apresenta um quadro de disfuncionalidade, vamos levar um terapeuta ocupacional. Com a criança que está desabilitada, eu gosto muito dessa palavra, hoje a gente chama de reabilitação. Eu praticamente concordo que seja uma habilitação, uma vez que a criança se apresenta em atraso e não se habilitou para tanto, a gente vai então fazer a intervenção para habilitar essa criança em todo o seu complexo. O fonoaudiólogo, junto com o terapeuta ocupacional nesse momento, vai trabalhar todo o aspecto do desenvolvimento da fala. Ele vai usar uma série de exercícios lúdicos, assim como o terapeuta ocupacional, nós trabalhamos com lúdico o tempo inteiro. A gente vai, através do lúdico, habilitar essa criança dentro dos contextos de atraso que ela apresenta ou já em processo de desabilitação que a gente precisa colocar em dia. Então, a criança que apresenta atrasos de modo geral, seja ela autista com transtornos de modo geral, seja ela uma criança com deficiência de modo geral também, classificação com síndrome ou sem síndrome, deve ser levado na educação infantil imediatamente para terapeuta ocupacional e um fonoaudiólogo. Os dois juntos irão desenvolver nessa criança, nesse momento, exatamente aquilo que ela precisa, as suas funções para um processo de aprendizado lá na frente. A gente vai colocar em dia as funções, principalmente superiores, que vão ser necessárias para o processo da inteligência, para o processo da conexão, atenção, concentração, a inteligência.
todo o processo de área espacial, a motricidade e, acima de tudo, a gente vai começar a startar o processo que é o administrador cerebral, que é a função executiva. Através de atividades lúdicas de orientação para a família, tanto o fonoaudiólogo como o terapeuta ocupacional, de preferência quando apresenta atraso de linguagem, porque a gente associa os trabalhos, vamos juntos desenvolver todos os aspectos funcionais dessa criança para uma vida social. O psicólogo entra nesse aspecto quando a criança tem 2 anos. O psicólogo não tem muito o que trabalhar, a não ser que ele tenha uma formação em desenvolvimento ou até mesmo de estimulação precoce. Fora isso, ele vai dar sustentáculo ao trabalho através da família. Atendendo a família, acompanhando, orientando, falando sobre as questões de comportamento, da necessidade de uma boa estruturação, tanto da recepção dessa mãe, que muitas vezes passa pelo luto desse filho, com a deficiência, com uma síndrome de Down, toda a imaginação daquele filho desejado, normotípico, que vai crescer, que vai casar e que vai me dar filho, netos, etc, etc, etc. Quando isso não pode acontecer, às vezes pela severidade do comprometimento ou mesmo pelo quadro que se apresenta, é importante que esse luto seja vivido, que esse luto seja sentido, seja superado, para que essa criança, que vai precisar muito do apoio e do acreditar dessa criança, seja desenvolvido, seja atuado. Então a família está ali. Não é só levar para o tratamento, mas acreditar naquela criança. E por que acreditar? Porque o cérebro é plástico. Aí a gente volta para a ciência. Porque quanto mais você acredita, quanto mais você põe fé naquilo que a criança é capaz de fazer, principalmente quando a gente tem a família ao nosso lado, o trabalho anda. Aí eu vou abrir um parêntese para dizer para vocês por que eu bato tanto sobre isso. Porque é um trabalho, nesse momento, é o trabalho do triângulo que a gente fala, família, terapia e o aspecto escolar. Os 3 juntos fazem a criança andar. E por quê? Porque a gente está investindo, porque a gente está acreditando, porque a gente está validando, porque a gente está legalizando todos os dias. E a família dentro disso, legalizando o meu trabalho, legalizando a escola e legalizando o crescimento da criança. Aí a criança caminha. Então, nós todos, já estou falando do psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta e o psicólogo, junto com a família, que nós somos a terapia, a gente junto faz com que essa criança tenha, assim, todo o sentimento de mais-valia. Evidentemente que ela vai apresentar também um quadro de autoestima. Eu estou conseguindo, eu estou superando. As crianças mais lúcidas, que apresentam às vezes uma deficiência mais leve, elas começam a perceber, inclusive, a diferença delas para os outros. E esse apoio é essencial. O que eu costumo dizer quando as crianças que apresentam apenas uma pequena dificuldade? Falo isso sempre nas escolas. Quando está na educação infantil, leve logo. Leve imediatamente. Leve para um fonoaudiólogo logo para superar isso. Ai, mas eu acho que não precisa, é besteira, que nada. O que acontece? Lá na frente a criança tem atrasos consideráveis e vai mexer com a educação formal e com o processo de alfabetização. A criança está com atraso motor, a criança não está superando isso, a criança não supera aquilo. Lá na frente, que nada, besteira, rapaz, leve logo. Não leva. O que acontece? Lá na frente a gente vai ter problema. Tem vários exemplos como isso. Temos o caso de uma criança que desde o grupo 3 a gente chamou, avisou, olha, é interessante que vai, ela pode estar com algum transtorno, tem algo dentro dela que não vai, a gente fala e ela não tem compreensão. Eu vou ver, não, vou passar. Grupo 4, mãe, olha, a gente percebe que a gente fala e ela fica alheia. Ela, às vezes ela entende, às vezes quando a gente fala devagar, ela pode apresentar uma situação, vamos fazer uma avaliação, leve um terapeuta ocupacional, é interessante que a gente veja como está essa absorção, como é que ela está trabalhando com isso. Na escola é complicado conseguir tudo isso, mas como é complicado? É complicado porque a gente não tem esse acesso da intervenção e de uma avaliação mais diretiva, mas a própria professora percebe que quando chama, ela vai, inclusive com o grupo. Então a professora não tinha uma percepção muito rápida para isso, a diferença da escola para o tratamento. Então eu precisava de uma avaliação. E nesse caso eu só sou assessora. Eu percebo e faço encaminhamento. E nada, grupo 4 nada, grupo 5 nada, alfabetização. Quando chega no início da alfabetização, a professora percebe que ela estava copiando. Que tudo que ela fazia, ela olhava para o lado, ela olhava para o outro, ela pescava. O que está acontecendo? Veio a suspeita.
Já com uma idade maior, a gente então não tinha começado um tratamento, houve então a suspeita, ela tem TPAC. Como TPAC? Na verdade, hoje, DPAC, que é o distúrbio de processamento auditivo central. É necessário fazer um exame junto à fonoaudióloga, é necessário fazer o tratamento junto à fonoaudióloga, porque essa criança, eu vou dar o exemplo para vocês entenderem mais rápido, é como se fosse a brincadeira do telefone sem fio, onde você diz uma coisa e quando chega no final é outra completamente diferente. E é isso que acontece. A criança tem uma escuta, mas ela não tem uma interpretação auditiva daquilo que escuta. E o cérebro não consegue receber porque existe uma alteração nesse ducto. Por isso o processamento auditivo central. Não chega ao cérebro aquilo que tem. Não é neurológico, não atinge o sistema nervoso central, mas está na área da estruturação auditiva, do ducto auditivo. Então é necessário fazer o exame para descobrirmos. É muito sutil, lembra muito o processo da deficiência intelectiva leve, mas é importante que os terapeutas estejam bem preparados para saber a diferença de uma para a outra. Isso é muito importante. Da mesma forma que os aspectos do mutismo, a gente precisa entender. A criança autista apresenta mutismo, mas temos várias crianças com um quadro normotípico que também apresentam mutismo seletivo. Não falam na frente de qualquer pessoa por algum motivo. É difícil descobrir a causa, inclusive. Ela não ajuda muito, mas temos também toda uma questão familiar, às vezes, que ajuda na continuidade desse processo. O terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo e o psicólogo. Estaremos trabalhando nesse momento a base dessa criança na emoção, na questão funcional e na questão da linguagem. Ela falou tanto, e onde é que entra aí o fonoaudiólogo? O psicopedagogo. Onde entra o psicopedagogo? A partir do grupo 5 anos e 6, a gente já conta com o apoio do psicopedagogo. E por quê? Porque a área do psicopedagogo é o desenvolvimento do processo da aprendizagem. Quando a criança não vai para o terapeuta ocupacional e vai direto para o pedagogo não trabalha com função, porque ele não estudou isso na faculdade. Então, é necessário que volte para o terapeuta ocupacional para essa caixinha aqui ser trabalhada, administrada, passa por intervenções e as terapias funcionem para que starte todo o processo, para que ele possa, então, vir com a teoria dele e começar a trabalhar o desenvolvimento do processo de aprendizagem dessa criança, que aí a gente está falando de uma questão abstrata. Eu estava falando antes de uma questão concreta, porque o terapeuta ocupacional trabalha exatamente com o concreto para o desenvolvimento, então, de todas as funções, principalmente motoras e cognitivas das crianças, acolhidas, então, pela questão social. Por isso que as pessoas falam que, às vezes, o terapeuta ocupacional gosta de festa, gosta de piquenique, porque a gente trabalha com tudo isso. Todas as atividades são mobilizadoras para a criança e transformadoras. E vamos lá. E vem o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele entra muito numa área, eu vou falar bem do início, uma área física. Ele pega muito um trabalho com paralisado cerebral, pega muito com crianças que apresentam alterações, às vezes até de formação, ou então de ausência de membro, eles nasceram sem algum membro, trabalha muito bem com isso. E também quando trabalha com estimulação precoce, junto com o terapeuta ocupacional. São excelentes estimuladores, principalmente quando pegam os bebês que apresentam alguma alteração durante o exame neonatal ou quando são crianças prematuras. Devem ser encaminhadas imediatamente para o trabalho de estimulação precoce, que eu acho lindíssimo. Não é a minha área, mas é um trabalho que eu acho assim divino, porque entrada e é uma modificação de comportamentos, inclusive para andar muito cedo. Hoje a gente tem DAO que anda com 1 ano e poucos meses, às vezes até com 1 ano, diante do trabalho dos estimuladores, que pode ser feito pelo TO e pelo físio. Na ponta mais velha, hoje a gente tem os fisioterapeutas que trabalham muito com as crianças que apresentam hipotonia ou mesmo uma hipossensibilidade na questão motora. Crianças mais moles, que ficam muito encostadas, que não sentam nos isquios, mas sentam na coluna e que são muito relaxados no corpo, deixam muito o corpo assim. Isso não ajuda no seu desenvolvimento. É interessante que essa postura seja trabalhada e o fisioterapeuta nos ajuda muito nesse sentido. Ou mesmo uma série de questões neurológicas onde o fisioterapeuta pode se associar a todo esse trabalho e desenvolver
conosco um trabalho, no caso corporal, muscular, movimento para essa criança. Bom, mas aí não acaba aí, porque a gente tem um monte de coisa aí. A gente tem um terapeuta ocupacional que faz o trabalho de S, que trabalha com sensorial, que hoje tem sido muito importante essas descobertas e descobrir que não só os autistas têm esse trabalho de integração sensorial ou esses distúrbios de integração sensorial, mas muitas pessoas têm. Como elas são 7 áreas, pode afetar de modo geral e essa intervenção é muito importante. A gente tem o psicomotricista, que é um profissional que fez uma formação em psicomotricidade, onde a ferramentação da psicomotricidade vai auxiliar no desenvolvimento motor da criança. E aí a gente vai ter uma série de outras formações que fazem parte hoje do complexo de atendimento para essa criança. E a grande descoberta foi a neurociência, a neuropsicologia, que hoje traz uma bateria de exames muito interessantes e um conhecimento, uma área de conhecimento riquíssima para todos os profissionais dessa área, que é exatamente a mudança de comportamento, e aí vem o grande boom da ciência. Hoje, os próprios psicólogos conseguem compreender, através da neurociência, de que os comportamentos não são só modificados pelas questões emocionais, mas também pelas questões neurológicas. E que é importante que a gente possa, através da plasticidade cerebral e das nossas intervenções, modificar esse cérebro. Fica uma mensagem para todas as mães. Quando vocês levam um paciente para o terapeuta e vocês fazem a queixa, todos vão incomodá-los. Em algum momento, essa criança tem que fazer algo diferente do que está sendo feito pelos pais para que ela possa alçar uma situação diferenciada, normalizada, equilibrada. Muitas vezes sem cura, mas prontas para um processo, com certeza, um processo de desenvolvimento satisfatório. Às vezes para ler e escrever, às vezes para alçar a própria faculdade, como eu tenho algumas DAOs que estão numa faculdade, eu me sinto muito feliz de ter participado do processo dessas meninas, ou mesmo, até mesmo para ser útil, nem que seja para arrumar bem uma casa e poder cuidar das situações de casa, ajudar, porque futuramente ele vai ter uma função. Todas as funções são bem-vindas para todo mundo e são bem-vindas para as crianças especiais também. E com certeza eles se sentem extremamente felizes de estarem no mercado social. Então, eu espero que tenha ficado claro o que cada um e como cada um trabalha com os filhos de vocês. E a importância de estarmos agregados nesse momento a todo o processo. Mas fica uma dica, o que eu passo aqui não precisa ser feito em consultório. Eu faço aqui, eu e você. Família, construindo comportamento. Quer ter um filho obediente? Eu ajudo você a ter um filho obediente.